Bem-vindo ao Café com a Inside, um podcast criado com inteligência artificial. Aqui você encontra um conteúdo leve e prático sobre gestão, tecnologia e o dia a dia das empresas de segurança eletrônica. A sua pausa do cafezinho para falar de gestão. Vem com a gente. Você sabia que 82% das empresas de segurança eletrônica fecham nos primeiros 2 anos por causa de uma única armadilha, a guerra predatória de preços? Hoje vamos revelar como escapar dessa estatística assustadora. Isso é realmente preocupante. E o mais interessante é que muitas empresas começam olhando para o lugar errado: os preços da concorrência. Pois é, e hoje vamos desconstruir essa mentalidade completamente equivocada. Existe toda uma metodologia estruturada para definir preços de forma inteligente. E olha só, o primeiro passo nem tem nada a ver com concorrência. Então me diz, qual seria esse primeiro passo tão importante? Bem, antes de qualquer coisa, você precisa entender quanto o mercado está realmente disposto a pagar pela sua solução. Por exemplo, vamos pegar um caso real: monitoramento de temperatura para freezers de supermercado. Um único freezer com problema pode causar um prejuízo de até R$50 mil em produtos estragados. Nossa, quando você coloca dessa forma, fica bem mais fácil entender o valor real do serviço, não é? Exatamente. E não para por aí. Você precisa considerar outros fatores: frequência de problemas técnicos, custo de mão de obra para monitoramento manual, risco reputacional. Um supermercado que vende produtos estragados pode perder clientes para sempre. E depois de entender esse valor percebido pelo cliente, qual seria o próximo passo? Aí vem a parte que muita gente teme: a análise detalhada dos custos. Sabe aquela história de descobrir que o mercado está disposto a pagar R$500 por um serviço que custa R$1.000 para executar? É mais comum do que imaginamos. E como lidar com essa disparidade entre valor percebido e custo real? Bem, você tem algumas opções: renegociar com fornecedores, automatizar processos, buscar eficiência operacional ou, em alguns casos, repensar completamente o formato do serviço. Às vezes, você precisa pivotar para um segmento que valorize mais seu diferencial. E só depois de toda essa análise é que entramos na questão da concorrência, certo? Exatamente. E aqui tem um dado interessante. Pesquisas mostram que empresas que definem preços baseadas apenas na concorrência têm 60% mais chances de falhar nos primeiros anos. Você sabe que isso me faz pensar em como tantas empresas de monitoramento acabam prestando serviços praticamente idênticos. É por isso que precisamos criar diferenciais reais. Um estudo recente mostrou que empresas com diferenciais claros conseguem cobrar até 30% a mais sem perder competitividade. Não é mais sobre comparar banana com banana. É sobre criar uma proposta de valor única. E como transformar isso em argumentos práticos de vendas? Olha só, vou te dar um exemplo concreto. Uma empresa que implementou atendimento humano 24/7 versus concorrentes que usam apenas URA conseguiu aumentar em 45% a retenção de clientes, mesmo cobrando 25% a mais. Então podemos dizer que a precificação inteligente é muito mais sobre valor do que sobre preço? Sem dúvida. E os números não mentem. Empresas que focam em demonstração de valor têm margem de lucro em média 23% maior que aquelas que competem apenas por preço. É sobre entender profundamente o que seu cliente valoriza e como entregar isso de forma única. E para finalizar, qual seria a dica mais importante para quem está nessa guerra de preços agora? Bem, a dica de ouro é: documente seus diferenciais. Crie um documento estratégico listando claramente seus pontos fortes, fraquezas dos concorrentes e como combater cada ponto. Empresas que fazem isso têm taxa de conversão 40% maior nas vendas e 35% maior na retenção de clientes. No final, não é sobre ter o menor preço, é sobre justificar seu valor. Esse foi o episódio de hoje. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Nos encontramos no próximo Café com a Inside.